Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu faço relações com investidores aqui na Sparta. Trouxe aqui o seu Vitor Neme, gestor da nossa estratégia de commodities aqui do Sparta Cíclico. A ideia aqui é a gente comentar um pouquinho, como sempre, né, falar como foi o terceiro trimestre aqui de 2024. E aí, para começar, seu Vitor, conta um pouquinho para nós como foi, né, esse TRI aí para o Sparta Cíclico. Bom, não foi bom. Quem acompanha a cota sabe, a gente está ainda patinando aí abaixo do CDI, mas basicamente os dois fatores que prejudicaram o desempenho é o pessimismo geral, primeiro com a economia brasileira, que é infundado ao nosso modo de ver, mas leva a juros altos, a percepções que prejudicam as ações e a nossa patrimônio em ações. E segundo, com as commodities agrícolas especialmente, mas todas as commodities em geral, que existe também um pessimismo exagerado em relação ao setor de commodities aqui no Brasil, também infundado, pelo menos em relação aos setores que a gente atua, mas quando o mercado está mal-humorado, ele não separa joio do trigo, né? Vem de tudo. Então a maioria dos papéis de commodities está super deprimido aqui, pode ser de petróleo, de minério, de grãos, de açúcar, qualquer coisa aqui. As empresas estão performando bem, estão mostrando resultados, estão com crescimento, mas o mercado está avesso a esse tipo de setor. Então isso daí prejudicou a nossa, senão a gente estaria com um desempenho até razoável, porque os papéis onde a gente está posicionado, exceto um que a gente realmente foi prejudicado, que é a Enalta, que a gente tinha posição, essa de fato houve uma mudança estratégica na empresa que pode ser que tomaram decisões erradas e o mercado penalizou talvez com razão. E a gente já não tem mais esse papel, mas gerou um certo prejuízo. Mas os outros são papéis que estão indo muito bem. A SLC acabou de anunciar crescimento de 11,7% na área plantada do próximo ano e maior do que isso ainda na área de algodão, que é super rentável, que os preços estão em alta, tal. Quer dizer, todas essas empresas aí estão com perspectiva boa, não tem... Só que estão com assim, múltiplos baixíssimos. Bem baixos, né? Uma coisa que o senhor já vem alertando, né, de outras cartas, outros relatórios do Sparta Cíclico, é justamente a diferença entre, né, o que está acontecendo na economia real e o que como o mercado está se posicionando em relação a isso. Quer dizer, não tem muito motivo, né, na nossa leitura para estar pessimista com bolsa e com ativos locais, ao mesmo tempo estão batendo bastante no Brasil, né? Qual que é a tua visão a respeito disso? Você que convive comigo, vocês aqui da Sparta que convivem, já fazem 4 anos que eu falo que o PIB vai bombar no ano e todo mundo desconfia, não vou falar que dá risada porque ninguém dá, mas fica assustado que as previsões são muito mais baixas sempre. E até agora o relatório desse mês, eu falei até a referência ao Restaurante Brasil e tudo, que vão errar de novo, não só esse ano de 2024, mas o ano que vem também vai ser crescimento de 3%, já está dado. Mas por qualquer motivo virou um passaporte nacional falar mal do Brasil. Faz 5 anos, 6 anos aí que se fala mal do Brasil. Eu acho que é o único lugar do mundo onde os próprios habitantes gostam de falar mal do próprio país. Não tem vantagem nenhuma você falar mal do seu próprio negócio, mas aqui virou um passaporte, um passatempo nacional. E aí leva essas previsões totalmente erradas aí de PIB, né? Tem um monte de explicações, mas tem desde as reformas do Temer, passando por uma série de benefícios sociais, aí, mas nada disso explica o grosso da força do PIB. A força do PIB não tem a ver com Bolsonaro, nem com Lula, nem com nada. É uma mudança comportamental da sociedade que, durante a Covid, foi obrigada a incorporar uma série de estratégias de economia de mão de obra que não se usava aqui no Brasil, porque, afinal de contas, a mão de obra brasileira é barata e nunca se deu muita ênfase nessas estratégias que o resto do mundo já usa, principalmente onde a mão de obra é cara.
e que a gente foi obrigado, porque foi obrigado a ficar em casa. E os negócios precisavam funcionar. Então começou um processo de automação e de fazer as coisas acontecerem à distância, sem serem presenciais, e foi todo mundo absorvendo isso daí, desde a grande indústria, dos bancos, etc., que já estavam mais preparados, até o restaurante, que é o Restaurante Brasil. Hoje, o restaurante lá que fechou lá na Covid, lá, porque não tinha frequentadores presenciais, depois teve que se adaptar para o delivery de comida, passou a adotar o delivery como definitivo. As pessoas voltaram, só que ele continuou com o delivery. No delivery ele não gasta mesa, não gasta toalha, não gasta garçom, não lava prato, não precisa fazer nada. É só o cozinheiro e o embalador e é 24 horas por dia. Não precisa pagar aluguel, não precisa de manobrista. Então, você olha o faturamento do Restaurante Brasil hoje, é muito maior do que era antes, sem ter feito CAPEX nenhum, sem ter feito investimento. Então é por isso que os analistas erram, eles ficam olhando para o investimento em relação ao PIB, isso é coisa do século passado. É quando o Brasil crescia fazendo investimento físico, em indústrias, em agricultura, ferrovia, minério e tal. Hoje em dia isso daí é relativo, é uma área menor da economia, a área maior é serviços. Serviços hoje... Você pega, por exemplo, home office, quanto que economiza de tempo nas pessoas? Uma parte continua, uma parte voltou presencial, mas uma parte continua do home office. Você pega videoconferência, quantos encontros, quantas reuniões cada funcionário hoje pode fazer? Antes o tempo de deslocamento para outro estado, para pegar avião ou pegar carro para ir para o outro lado da cidade, etc., o cara fazia no máximo 1 ou 2 reuniões por dia. Hoje faz 4, 5 reuniões por dia. E assim vai, compras na internet, vendas na internet, quer dizer, hoje você compra qualquer coisa de uso doméstico mesmo, entra na plataforma, já tem comparação de preço, clica ali, pouco tempo tá. Então, todos esses, eu tenho uma lista infinita aqui de melhorias que foram adotadas na Covid durante e que continuaram e talvez aceleraram até mais depois da Covid, que tudo isso significa aumento de produtividade. Na agricultura, entrou forte o Starlink, nas regiões que tinham dificuldade de acesso à comunicação, 5G, onde é mais fácil, agricultura de precisão, substituição de insumos caros, químicos, por biológicos, etc. Quer dizer, e vai por aí afora. Então, e nada disso aparece na fórmula das estatísticas como o CAPEX. Ou o CAPEX é muito pequeno perto do benefício. E essa mesma forma de trabalhar também não responde mais a juros. Porque onde você tem pouco CAPEX, a taxa de juros não influencia. Você pode postergar nível os investimentos quando você aumenta juros, para onde exige grandes volumes de investimento e dinheiro, principalmente prazos longos de maturação. Mas num caso onde nitidamente o que está acontecendo são a adoção em massa de tecnologias que tem CAPEX baixo, ou seja, que investimento é baixo, e taxa de retorno, portanto, muito alta, não existe taxa de juro que impeça de ser adotada. E continuam sendo, se botar a taxa de juros em 15%, 20% ao ano, vai continuar crescendo do mesmo jeito a economia. E assim funciona o juro para quem é pobre. Já é muito tempo, já está na faixa dos 300% ao ano. Quem tem acesso a juro de 15 ou 20 é o rico. Certo. É o cara que faz o investimento em CAPEX, que é o que está com o freio de mão puxado, mas que não está afetando muita coisa, que são os grandes investimentos. Mas o investidor médio, o pequeno empresário que está investindo em tecnologia de baixo CAPEX e o consumidor pequeno, que já está pagando o juro de 300 ao ano no cartão de crédito há muito tempo, esse daí não faz diferença nenhuma para ele se o juro é mais alto. Então essa política de juros está errada, no meu modo de ver. Por que a taxa a meta de inflação, quem é o gênio, quem é o sábio, o iluminado que diz que a taxa de inflação no Brasil tem que ser 3% e não 4%? Eu, sinceramente, como brasileiro, como quem acompanha a economia há muito tempo, não consigo entender qual que é a diferença. E por causa de pequenas diferenças, lá de 3,5% para 4,2%, se faz um auê danado.
Desculpe, não estou vendo isso. O crescimento do PIB torna incerta a relação dívida-PIB. Se o PIB crescer do jeito que eu estou falando, provavelmente a gente vai terminar com uma relação dívida-PIB um pouco menor. Não estou aqui defendendo o governo nem nada, porque realmente a postura de gastador do governo só vai contra ele. Tanto é que nas eleições provavelmente essa postura vai provar que ela é errada. A sociedade brasileira não gosta dela e provavelmente o partido que está no governo vai acabar tendo até uma eleição, pelo menos as pesquisas estão mostrando, inferior ao que ele gostaria, sinal que essa postura gastadora já não faz mais sentido para a sociedade que mudou depois da Covid, essa sociedade que trabalha, que faz home office, que faz videoconferência, que tem 2 empregos, que tá ganhando dinheiro, tanto é que estamos em pleno emprego. Então toda essa conjuntura que a gente chamou de Restaurante Brasil, aí não está sendo captada, e ela está a plena, aí, o desemprego está baixíssimo. O governador de São Paulo acabou de falar em projeção de aumento de captação de impostos aí nos próximos 12 meses, 14%, os impostos federais estão aumentando em 9%, quer dizer, tudo isso indica que existe uma atividade econômica muito acima do que os analistas estão falando. E isso, inclusive, para nós, gera uma ideia de que estamos num momento próximo de uma virada de mercado. E a própria estratégia do cíclico está virando com isso. Quer dizer, pela primeira vez a gente está saindo de uma postura defensiva para uma postura mais agressiva para daqui para frente em termos de exposição a crescimento do mercado de ações. Perfeito. Então, de modo geral, né, quando a economia vai bem, né, e as empresas estão mostrando bons resultados, o emprego está dando emprego, a inflação está abaixo de 4, até nas projeções ali, né? As coisas deveriam estar indo bem e não estão, né? Acho que essa é uma síntese. Está indo bem. O que não está bem é o mercado, perfeito, né? O mercado de ações, exato. No caso. Existe um overshooting aí, uma corrida desenfreada para a renda fixa. Juro realmente está alto e que talvez não devesse nem estar tão alto. E ao mesmo tempo existe toda essa parte de ativos reais, aí, ações e tudo que está com preços muito baixos. O discurso brasileiro engana num primeiro momento, e confunde, não é que engana, confunde o investidor estrangeiro, que também estava com juro alto lá, mas agora com o juro caindo nos Estados Unidos, e os números reais da economia brasileira aparecendo trimestre a trimestre, eu não tenho dúvida nenhuma que vai começar a chegar dinheiro aqui do estrangeiro de novo, né? Perfeito. E esse dinheiro vai ser canalizado, uma parte para renda fixa, mas uma boa parte vai para ações, né? Então me dá a impressão que esse mercado de ações está prestes a dar uma virada aí. Hora boa de comprar. Nós estamos entendendo aí, estamos mudando aí, a gente zerou o hedge que a gente vinha mantendo na carteira, até compramos um pouco de índice, aí vamos para o último trimestre aí alavancados. E as ações que a gente costuma manter, que é a área de commodities, também está muito boa a perspectiva. Por exemplo, na área agrícola, a gente teve uma quebra de safra no ano que passou, por causa do clima, tudo, e esse ano agora, a perspectiva para 2025 é um crescimento aí segundo a Conab, 8% de crescimento da safra, recorde de safra e tudo. E eu acredito, como agrônomo também, porque esse atraso de chuva ele é ruim para queimadas, para o ar, etc., mas ele é bom no sentido de que ele não está pegando nenhuma lavoura plantada, salvo cana de açúcar e café que estão sofrendo. Mas na área de grãos, ele atrasa um pouco o plantio, mas depois se planta rapidamente quando a chuva chega, e normalmente quando tem esse atraso, a chuva é boa, não tem tempo para veranico. Então a gente vai ter provavelmente uma safra cheia aí de grãos, algodão e tudo, e a própria cana provavelmente vai se beneficiar também. Então eu acho que o ano que vem a gente tem um ano de retomada do ciclo do agro aí, que sofreu aí 2 anos aí, e agora a gente começa, é cíclico o setor, começa um movimento que plantou com custo baixo, está plantando com custo baixo, vai colher
safra cheia e com preços também estão melhorando, tudo. Então tem toda uma conjuntura favorável para crescimento de PIB, para o agro, petróleo ano que vem vai bater recorde de produção de novo, minério também. Enfim, tem toda uma conjuntura nessa parte de commodities, que é a área onde a gente tem a maior posição, que eu vejo que assim, estamos prestes a dar um rally forte aí nas nossas cotas aí. Perfeito. E aí, dito isso, né, onde que o Sparta Cíclico está se posicionando aí para aproveitar, né? Quem que o senhor entende que são os ganhadores aí desse momento, né, daqui para frente? A gente tem 2/3 e 1/3. 2/3 está em commodities e exportadores, basicamente Petro, Vale, SLC, São Martinho, Suzano, Três Tentos e WEG. E 1/3 em serviços, que é basicamente Banco do Brasil, CEMIG, Energisa, Sabesp e Porto Seguro. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se você ainda não está no nosso canal, não deixa de se inscrever, deixe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço também, pessoal. Obrigado.